Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus de Palma, eu sou delegado de polícia em Mato Grosso do Sul. Pessoal, hoje nós vamos entender uma dúvida que eu sempre tive quando eu era ainda concurseiro. Mas antes disso, vamos nos inscrever aqui no YouTube Dedicação Delta, assim como também seguir a página do Dedicação lá no Instagram. E pessoal, a pergunta que eu faço para vocês, a Ordem dos Advogados do Brasil submete-se ao controle externo do Tribunal de Contas da União? Qual é a natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil? E uma série de decorrências em razão desse entendimento. Na semana do dia 28 de abril, nós tivemos a disponibilização do informativo do Supremo Tribunal Federal número 1091. E, nesse informativo, ele nos trouxe, o Supremo Tribunal Federal, um julgado relevante, que eu tenho certeza que vai cair em toda a prova para o CAR delegado. Essa vai ser cobrada assim, todo mundo vai saber. Mas sabe aquela questão que você olha, isso aqui já é batido, bum, e você vai acertar. Mas a gente vai entender mais ou menos o que o Supremo Tribunal Federal quis dizer a respeito do tema. E esse tema, pessoal, ele foi decidido na tese de repercussão geral número 1054. Ora, controvérsia relativa ao dever por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa OAB, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Ministro Marco Aurélio, já aposentado, foi substituído, e aqui o leading case, o recurso extraordinário 11.82.189. E o que decidiu, pessoal, o Supremo Tribunal Federal? A tese fixada, qual foi a tese? A tese foi: o Conselho Federal e os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União, nem a qualquer outra entidade externa. O Conselho Federal da OAB tem que prestar contas para o Tribunal de Contas da União? Negativo. O Conselho Seccional tem que prestar contas ao TCU? Não. Ao TCE, Tribunal de Contas dos Estados? Também não, pessoal. Ora, o Supremo Tribunal Federal já afastou a sujeição da OAB aos ditames impostos da administração pública direta e indireta. Por quê? Porque, pessoal, a OAB, ela está inserida numa categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas, na medida em que é, natureza jurídica, uma instituição com natureza jurídica própria e dotada de autonomia e independência. Pessoal, nós temos o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Medicina Veterinária, Conselho Federal de Agronomia, são autarquias corporativas que estão ligadas à administração pública por um elo, vamos dizer, de administração pública indireta, sujeita à supervisão, e por isso devem prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Mas a OAB, como o Supremo Tribunal já decidiu, é uma instituição com natureza jurídica própria e dotada de autonomia e independência, não estando subordinada e nem devendo respeitar os ditames impostos à administração pública. Nesse contexto, pessoal, olha o Supremo, considerada sua função institucional, a OAB exerce serviço público independente. Ora, é uma instituição com natureza jurídica própria e dotada de autonomia e independência, exerce serviço público independente, que não se confunde com o serviço estatal e cujo controle pode ser realizado por vias diversas daquela do TCU. Nesse sentido, pessoal, em razão disso, é necessário conferir o mais alto grau de liberdade para que a OAB tenha condições de cumprir suas funções constitucionalmente privilegiadas, tendo em vista que os advogados eles são indispensáveis à administração da justiça. Pessoal, esse entendimento ele foi sendo historicamente construído porque, durante a época da ditadura militar, pessoal, o órgão, vamos dizer assim, entre aspas, mais livre para debater sem medo as ideias no regime militar era a OAB. Os servidores públicos, como eu, como vocês serão no futuro, pessoal, estão vinculados à administração pública. E, naquela época, a administração pública perseguia aqueles dissidentes.
E por isso, pessoal, o que acabava acontecendo? Ora, eu não quero perder meu cargo, mas o advogado era muito mais independente. Ora, ele dependia da clientela dele, então ele falava muito mais. A exemplo, Sobral Pinto, grande discurso feito, inclusive deu aso ao artigo 1º, parágrafo único da Constituição, todo o poder emana do povo que o exerce através dos seus representantes, ou nos termos desta Constituição. Então, pessoal, nós temos que entender que a OAB, o Conselho Federal e os conselhos seccionais não estão obrigados a prestar contas aos tribunais de contas da União, nem a qualquer outra entidade externa. Por quê, pessoal? Porque não estão submetidos aos ditames impostos à administração pública. Não, a OAB não é uma autarquia. Ela não está inserida na administração pública. A OAB é uma instituição com natureza jurídica própria e dotada de autonomia e independência. A OAB exerce um serviço público independente, que não se confunde com o serviço estatal. Nesse sentido, pessoal, uma série de decorrências. A exemplo, a OAB precisa realizar em todos os seus atos de licitação? Não. Concurso público? Não. Submete ao TCU? Não. E assim por diante. Vamos dizer, dessa sua natureza jurídica própria, um serviço público independente. Beleza, pessoal? Fica a dica de hoje. Espero vocês no próximo vídeo.